E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o João Marcos, aqui do Ser Genial. Nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre ainda mais alguns exemplos da não existência da divisão por zero. Nós já vimos, né, em curiosidades no Ser Genial, por que nós não podemos dividir por zero, né? E também alguns exemplos, tanto naquele vídeo como em ainda outro vídeo, falando alguns exemplos de que a não existência da divisão por zero não é só uma invenção humana, mas é algo que realmente acontece na natureza. E tinha um vídeo explicando com alguns exemplos, um outro vídeo só de mais exemplos, e esse vídeo é ainda mais alguns exemplos muito legais para mostrar que a não existência da divisão por zero realmente é uma coisa que acontece na natureza. Na natureza não existe divisão por zero. Então, vamos começar aqui por mais um exemplo. Né? Então, vamos pensar aqui um pouco em geometria analítica. Nós temos lá o nosso sistema cartesiano, nós temos lá os eixos x e y, e vamos dizer que nós temos lá uma reta qualquer. E essa reta, claro, ela tem uma equação que rege essa reta, que vamos chamar de ax mais by mais c é igual a zero. Né? Essa é a forma geral da equação da reta. Muitas vezes, na forma simplificada, o y está isolado. Mas vamos pensar que fica mais fácil aqui na sentença geral, na equação geral da reta. E que a, b e c são constantes. Então, algumas constantes a, b e c que regem essa reta. Não vamos dizer quais, vamos usar como incógnitas. E os valores que a gente substitui simultaneamente para x e para y, que satisfazem essa igualdade, são pontos que pertencem à reta. Então, esta é a equação da reta. Vamos imaginar também um ponto qualquer. Vamos dizer esse ponto aqui, o ponto P. Vamos dar nomes aqui, né? O ponto chama P, vamos dizer que a reta chama R. E vamos dizer que o ponto P, ele tem como coordenadas x1, ou seja, o seu x é a coordenada x1 e o seu y é a coordenada y1. O que nós vemos em geometria analítica? Nós estudamos isso. A menor distância entre o ponto e a reta é aquela distância que vai formar 90 graus com a reta. E como nós calculamos essa distância aqui? Né? Essa distância aqui é a distância da reta até o ponto, né? Ou do ponto à reta, tanto faz. E o modo de calcular essa distância é a distância da reta ao ponto é igual a o módulo do A, né, o número que na equação da reta multiplica o x, vezes a coordenada x1 do ponto, mais b, que na equação da reta multiplicava o y, vezes o y do ponto, mais a constante lá sozinha, sem incógnita, que tinha na equação da reta, é tudo isso, o módulo disso, porque distância, né, é positivo, dividido pela raiz de a quadrado mais b quadrado. A dedução dessa equação é até que meio grandinha, né? Não é o objetivo nesse vídeo deduzir essa equação, mas isso nós estudamos em geometria analítica. Vamos pensar, o que não pode acontecer aqui? Nós estamos falando sobre a não existência da divisão por zero, né? Então, isso daqui no denominador, isso daqui tem que ser diferente de zero. Vamos pensar, mesmo que A seja positivo, ou B seja positivo, mesmo que A ou B sejam positivos, eles estão elevados ao quadrado. Então, sendo positivo ou não, o resultado do quadrado sempre vai ser positivo. Então, aqui dentro, nós vamos ter um número positivo vezes outro positivo, né? De novo, por quê? Mesmo que A seja negativo, ó, quando eleva ao quadrado vai ficar positivo. É a mesma coisa para o B. Então, aqui dentro nós temos duas coisas positivas se somando. O único modo de aqui dentro dar zero é A e B sendo zero. Né, porque são duas coisas positivas se somando. Se alguma delas for diferente de zero, zero mais alguma coisa que é diferente de zero já vai dar mais do que zero. E aqui dentro tem que dar zero porque a raiz de zero é zero. Né? Eu estou falando que tem que dar zero porque a gente está querendo analisar a situação em que aqui dentro dá zero. Então, não pode dar zero aqui dentro. Nós sabemos disso, não pode. Mas o que teria que acontecer para que desse? Bom, A tem que ser igual a zero e B tem que ser igual a zero. Mas, vamos pensar, isso é impossível de acontecer. Não existe isso. Por quê? Não existe uma reta em que o coeficiente que multiplica x e o coeficiente que multiplica y não existe. Não existe uma reta que é regida como, por exemplo, c igual a zero.
não existe uma reta que é regida apenas por uma constante. Nós podemos ter, por exemplo, a situação em que nós temos coeficientes tanto no y como no x. Por exemplo, 1 e 1. Quando y é igual a x, o gráfico mais ou menos daria isso. Né? E para cá também. Agora, a situação em que não existe coeficiente no y, pode existir, mas se não tem no y, tem que ter no x. Como assim? Vamos imaginar a reta x igual a 1. Bom, o que isso quer dizer? Para todos os valores de x, para todos os valores de y, x vai valer 1. Então seria mais ou menos esse o desenho do gráfico. Né? Aqui seria y, aqui seria x. O desenho do gráfico seria mais ou menos essa reta. Então, e a mesma coisa para o y. Pode não existir o coeficiente que multiplica 0. O coeficiente que multiplica x pode não existir, pode ser 0. Mas tem que ter algum no y, como y igual a 1, por exemplo. Então, nós temos aqui o x, nós temos aqui o y. E para todos os valores de x, y vai ter valor 1. Né? Então, aqui nós temos o desenho do gráfico. Isso aqui seria uma função constante. Então, o que nós vimos? O coeficiente A pode ser 0. B também pode ser 0, mas não ao mesmo tempo. Se um for 0, o outro não pode ser. Porque se os dois forem 0 ao mesmo tempo, não existe reta. Não existe uma reta, por exemplo, C igual a 0. O único valor aqui que satisfaz essa igualdade seria 0 igual a 0. Mas que reta é essa? Que reta é isso que 0 é igual a 0? Não existe uma reta que é definida por 0 igual a 0. Não tem aqui nenhum valor de x ou para y para definir um gráfico. Então, se A e B forem 0, os dois ao mesmo tempo forem 0, vai dar uma divisão por 0. Isso não pode acontecer. Mas pare para pensar, isso nunca vai acontecer. Porque caso acontecesse, não existiria reta. Se não existir reta, não faz sentido nenhum usar essa equação. Então a gente pode ver que tudo se combina. A e B não pode ser 0, porque vai dar uma divisão por 0. Mas nunca vai dar 0, porque se os dois forem 0, não vai ter equação de reta. Se não tem equação de reta, não faz sentido ter reta, não faz sentido usar essa equação. Então a gente pode ver como nunca vai dar uma divisão por 0, e isso realmente acontece na natureza, não existe divisão por 0. Outro exemplo muito legal, que a gente vê na física, que é o caso do coeficiente de restituição. Coeficiente de restituição, isso daqui a gente estuda em física, quando a gente estuda colisões. E nós temos lá o coeficiente de restituição, que muitas vezes é representado por E. E ele é um módulo. Antes da gente escrever aqui, vamos supor aqui duas situações para não ficar muito vago o exemplo. Nós temos aqui duas bolinhas que estão com velocidades iniciais, vamos dizer, V2 e V1. Certo? Isso aqui é só um desenho para representar, para não ficar muito vago. Então isso vai ser o módulo de as velocidades relativas, né, nós vamos usar. Então, por exemplo, V1 menos V2 é o módulo de V1 menos V2. E isso, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar essas velocidades, melhor aqui, para ficar mais fácil. Vamos chamar essas velocidades aqui de V1 zero e V2 zero. Ou seja, antes da colisão. Aí vamos dizer que lá depois da colisão as bolinhas se bateram. Aí depois da colisão nós temos uma velocidade V2 e nós temos uma velocidade V1. Né, vamos dizer. Então, aqui resumindo, o coeficiente de restituição que a gente estuda em colisão é o módulo das velocidades relativas depois da colisão e o dividido pelas velocidades relativas após a colisão. Então é isso daqui. De novo dizendo, o coeficiente de restituição é a razão entre as velocidades relativas depois e antes da colisão. Então, é isso daqui que a gente estuda em colisões em física. Então, vamos lá. Eu só dei uma breve resumida porque o objetivo é muito explicar isso daqui, se mostrar como não existe divisão por 0 na natureza. Então, o que não pode acontecer? Aqui embaixo, isso daqui tem que ser diferente de 0. Como que isso daqui daria 0? Sendo V1 zero igual a V2 zero. Ou seja, as velocidades antes da colisão de cada partícula serem iguais. Mas isso daqui nunca vai acontecer. Porque se antes da colisão as bolinhas estiverem com a mesma velocidade, ou seja, a velocidade relativa igual a 0, elas estão se movendo sempre com a mesma velocidade. Então elas vão estar sempre se movendo de um modo igualado e elas nunca vão se colidir. Elas nunca vão uma alcançar a outra.
Pense, você tem duas bolinhas se movendo com a mesma velocidade, as duas. O mesmo tanto que ao longo do tempo uma está indo para frente, a outra também está. Então as bolinhas vão sempre andando de modo igualado, as distâncias entre elas sempre continuam as mesmas e elas nunca vão se bater. Então, nós não podemos ter V10 igual a V20. Porque se essas velocidades forem iguais, a gente vai ter uma divisão por zero. Isso não pode acontecer. Mas se a gente parar para pensar, isso nunca vai existir em colisão. Velocidade relativa antes da colisão nunca vão ser iguais as duas velocidades. A velocidade relativa nunca vai ser zero, porque as velocidades iniciais antes da colisão de cada partícula nunca vão ser iguais. Porque se fossem iguais, não teria colisão. Se não tem colisão, não faz sentido pensar em coeficiente de restituição, então de nenhum jeito a gente vai ter divisão por zero. Ela não pode existir porque essas velocidades não podem ser iguais. Mas essas velocidades nunca vão ser iguais. Porque se fossem iguais, nunca haveria colisão e nem faria sentido conversar sobre coeficiente de restituição. E mais um outro exemplo aqui para a gente terminar esse vídeo. Vamos imaginar a função f de x, né, que é igual a y, definida como 1 sobre x. Ou se você preferir, x a menos 1, tanto faz. Então, vamos pensar, o que pode acontecer? O x nunca pode ser zero. X tem que ser diferente de zero, para a gente não ter uma divisão por zero. Então, para a situação em que x é igual a zero, essa função é indefinida, nós não temos um valor, é um ponto aberto lá no gráfico. Agora, eu vou aqui pegar um programa que chama GeoGebra. Muito legal esse programa para desenho de gráficos. Então, esse seria o gráfico da função 1 sobre x. Né? Aqui seria o GeoGebra, eu só vim aqui, eu coloquei, deixa eu diminuir aqui a janela, eu só vim aqui, eu coloquei como entrada f de x igual a 1 sobre x. E esse é o gráfico que ele desenhou pra gente, muito legal esse programa. Então, o que a gente pode perceber? Esse é o desenho do gráfico, certo? Se você for substituindo valores e tentar desenhar o gráfico na mão, vai dar exatamente isso. O que a gente pode ver? Ao longo aqui, quando vai aumentando os valores no eixo x, vai diminuindo de y. O que faz todo sentido, porque como x está no denominador, quanto maior o denominador, menor vai dar o resultado da divisão. Agora, o que a gente pode perceber? Nós não temos valores definidos para quando x é igual a zero e para quando y é igual a zero. Por quê? Vamos ver aqui. O que nós temos? Se y é igual a zero, vamos pensar, para o caso em que y é igual a zero, 1 sobre x tem que ser igual a zero. Mas isso não tem como existir. Nunca uma divisão de 1 por alguma coisa vai dar zero. Nunca. Então, por que isso aqui nunca vai acontecer também? Porque isso implicaria que x vezes 0 é igual a 1. O que é impossível, porque 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, a função não pode ser definida para a situação em que y é igual a 0. E a função também não pode ser definida para a situação em que x é igual a 0. Isso não pode acontecer. Porque nós teremos uma divisão por 0. Então, olhando aqui de novo aqui no gráfico, o que nós temos? Nós podemos ver que cada vez o desenho aqui do gráfico está cada vez, tanto de um lado como do outro, se aproximando cada vez mais. Vamos pensar aqui no eixo y. Então, está cada vez mais se aproximando. E se a gente chegar aqui mais próximo, a gente até tem a impressão que encostou. Mas se a gente aumentar aqui, a gente vai ver que nunca encostou. Na verdade, esse gráfico nunca vai encostar no eixo x e nunca vai encostar no eixo y. Por quê? Porque esses valores são indefinidos. Então, o que a gente pode ver? Está cada vez chegando mais próximo. A gente pode até ter a impressão que encostou, mas se a gente aumentar, a gente vai ver que nunca encostou, na verdade. Então, e como que isso pode acontecer? Bom, muito simples. Antes de chegar a zero, nós temos o 0,1, nós temos o 0,0001, nós temos o 0,00001. Então, cada vez o gráfico vai chegando desses números cada vez menores, mas chegar no zero exato nunca vai chegar, porque esses valores são indefinidos para essa função. Tanto no x, como nós podemos ver, que aqui no eixo x está cada vez mais se aproximando, mas na verdade nunca encosta. Mesma coisa por y, está chegando, está cada vez mais se aproximando, mas encostar de verdade nunca encosta, porque é impossível esses valores existirem para essa função. Então, é uma coisa que a gente pode ver que realmente acontece. Nós não podemos ter a divisão por zero, porque se nós tivéssemos, isso é impossível na matemática. Mas ao mesmo tempo que nós temos uma divisão por zero, na hora que a gente plota o gráfico, a gente nunca vai chegar no valor da divisão por zero. Mas o que a gente pode usar é usar a notação de limite, né, que vem lá de cálculo, que o limite,
quando o x tende ao infinito, de 1 sobre x, isso é igual a zero. Né? Porque se a gente olha aqui no gráfico, cada vez que o x fica cada vez maior, maior, maior e maior, o valor vai se aproximando cada vez mais de zero. Vai chegando cada vez mais próximo de zero. A gente pode ver. Cada vez chegando mais próximo de zero, como a gente falou. Mas realmente encostar no zero nunca vai. Então aqui está mais um exemplo de como não existe divisão por zero na natureza. Mas 3 exemplos muito legais. Bons estudos, um abraço e até a próxima.